Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como se preparar para atuar em um processo criminal? Como se preparar para uma audiência, para um júri, para fazer uma sustentação oral? A preparação envolve dois aspectos, na minha opinião. Uma preparação abstrata, que não é para um caso concreto, e uma preparação concreta, para um processo em que você vai atuar. E sobre a preparação abstrata, eu já fiz um vídeo anteriormente, onde eu expliquei a preparação por meio da leitura de manuais, cursos, tratados, fazendo cursos de extensão, de pós-graduação, vendo audiências, júris. E essa formação que eu falei no vídeo anterior é uma formação abstrata. Ela não pressupõe que você esteja atuando em um caso concreto. É uma preparação para você ser advogado criminalista, ter a formação teórica e prática. Agora, neste vídeo, eu falarei sobre a preparação concreta, a preparação quando você tem um processo em que vai atuar, tem um caso concreto no qual você é advogado, é defensor público e tem que se preparar para aquele caso concreto. É óbvio que para você se preparar para um caso concreto, pressupõe-se que você tenha a preparação abstrata, pressupõe-se que você tenha feito aquela preparação intelectual, teórica, prática, adquiriu experiência, mesmo sem estar atuando em um processo. Portanto, a preparação concreta, que é a deste vídeo, já pressupõe que você tenha estudado muito sobre direito penal, processo penal, execução penal, prática forense, que tenha visto outras audiências, audiências de outras pessoas, de outros advogados, júris, e aí você já tem um pouco dessa preparação abstrata. E para a preparação concreta, eu divido em três tipos de preparação. A preparação prévia, a preparação concomitante e a preparação posterior a um processo. Eu entendo que há três tipos de preparação para um caso concreto. E não estamos falando aqui da preparação abstrata, mas quando você tem um processo para atuar, você vai se preparar antes da atuação no processo, antes de fazer qualquer coisa. Você vai desenvolver uma preparação prévia, você vai se preparar durante o processo, durante os atos até mesmo, durante um júri você vai estar se preparando para esse júri, durante uma audiência, enquanto uma testemunha está falando, você vai estar se preparando para essa audiência. E há uma preparação que é posterior, e isso até passa uma imagem de equívoco. Ora, como alguém vai se preparar depois de ter feito depois de ter atuado no processo, como existe uma preparação que envolve o pré, antes, se é algo posterior. Mas isso eu vou falar em outro momento. Aqui, neste vídeo, falaremos somente da preparação concreta, prévia, antes de ingressar em um processo criminal, antes de atuar no processo, antes de ir para a audiência, mas já contratado para atuar naquele caso. Então, se você tem a preparação abstrata que ocorre quando você não tem nenhum cliente, quando não tem nenhum caso concreto para cuidar, a preparação concreta é aquela que você vai fazer quando já está contratado para atuar em um caso, mas ainda não fez nada. É aquela fase da análise do processo, em que você vai se preparar para a audiência, para o júri, para fazer a sustentação oral de algum ato. E nessa preparação, você tem que ter alguns cuidados. Antes do ato, deve-se analisar, no mínimo, os autos do processo, a legislação relacionada, a jurisprudência sobre aquele assunto e a doutrina especializada, fazendo as devidas anotações. Vamos por partes aqui. Antes de você peticionar no processo, você já foi contratado pelo cliente, portanto não é mais a preparação abstrata para a sua formação, é uma preparação que vai ser direcionada para aquele caso em que você foi contratado e você vai fazer uma preparação voltada para ele. Antes de juntar a procuração, ou logo depois de juntar a procuração, mas antes de fazer qualquer coisa, antes de peticionar, antes de ir até a audiência, você vai se preparar.
E nessa preparação você tem que ler os autos do processo com muito cuidado. Eu sei que parece óbvio o que eu estou falando, mas não estou dizendo apenas ler os autos do processo. Eu estou falando sobre dominar cada detalhe do processo, entender que João é irmão da vítima, que Maria é prima de não sei quem que viu tal conduta criminosa, entender que tal perito tem uma parte da perícia que ele não respondeu, entender que tal documento foi juntado 6 meses depois da sua solicitação e que, portanto, pode ter acontecido alguma coisa nesse tempo, entender quem são as pessoas que vão depor, quem são as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, entender o que essas testemunhas já falaram no inquérito policial, entender o momento do fato, o local do fato, onde é, o que aconteceu, qual é a pena provável, quando ocorrerá a prescrição, qual é a competência, entender tudo do processo, cada detalhe, entender que tal testemunha disse que o crime foi assim e a outra testemunha disse que o crime foi assim, mas uma parte foi diferente. E entender que isso deve ser usado na audiência, durante a sua atuação no processo. Enfim, quando você ler os autos do processo, não apenas leia, não apenas saiba o que tem ali. Entre de forma profunda nos autos do processo. Entenda cada detalhe, domine tudo. Quando você conversar com seu cliente, saiba mais do que ele sobre o fato. Saiba o nome de cada pessoa. Quando você falar que a testemunha tal disse tal coisa, e ele perguntar, mas quem é essa testemunha? O que ela é? Você tem que saber. Essa testemunha é um médico, é um policial, é um engenheiro, é o perito, é o auditor fiscal. Você tem que dominar quem são todos os atores do processo, porque isso não é apenas para a sua atuação no processo, também e principalmente, óbvio, para você atuar no processo e formular uma estratégia penal completa, você tem que saber todos os detalhes do processo, mas também para você continuar no processo, porque quando você conversar com seu cliente, se você não souber todos os detalhes, você poderá ser substituído, você poderá ficar de fora do processo. O seu cliente pode entender que você não domina o caso, não estudou suficientemente e antes até mesmo da audiência ele trocar de advogado. Isso é algo que não é tão raro assim. Quando o cliente percebe que o advogado está despreparado para fazer a defesa. Pode até ter muito conhecimento teórico, e aí é a preparação abstrata que eu falei no vídeo anterior. Mas talvez não tenha a preparação concreta para aquele caso. Isso é muito preocupante. Alguns clientes talvez prefiram o advogado que não sabe tanto, não tem tanto nome, mas vai saber cada detalhe do processo, e isso pode ser melhor do que um advogado que sabe muito da teoria, que estudou muito, mas não sabe dos detalhes do processo. Conversa com o cliente sem saber quem é tal testemunha, quais são os nomes das testemunhas, o que cada testemunha falou, onde estava cada testemunha no dia do fato, segundo o processo. Tem que saber tudo isso, tem que saber dos detalhes. Então, se você vai se preparar para atuar em um caso concreto, antes de peticionar, antes de juntar qualquer peça, antes de ir para a audiência, tem que dominar tudo dos autos para você ter uma atuação mais segura e para você ter uma conversa com seu cliente de modo muito mais seguro, sem deixar passar alguma imagem de que você não conhece o processo. Também é importante que você leia a legislação relacionada àquele fato. Se é, por exemplo, um crime doloso contra a vida, se é um homicídio, bom, você vai estudar tudo que tem no Código Penal sobre homicídio, vai estudar o tipo penal do artigo 121 do Código Penal e entender cada detalhe, cada qualificadora, você vai entender tudo sobre a legislação. Você vai ler a parte do processo penal
relacionada ao júri, relacionada à competência em razão do lugar, vai entender a competência, as nulidades que podem acontecer durante esse julgamento, e aí vai olhar a parte de nulidades, vai olhar a parte do procedimento em si, da resposta à acusação, da instrução, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, vai entender qual é o recurso cabível contra a decisão de pronúncia, que é o recurso em sentido estrito, vai entender qual é o rito do recurso em sentido estrito, caso seja necessário usar, vai entender a ordem da oitiva das testemunhas, em qual momento ocorre o interrogatório, tudo relacionado à prova pericial, ao exame cadavérico, vai entender tudo relacionado à prova técnica, quanto tempo depois é feita a perícia, de que modo é feita a perícia, a prova testemunhal, tudo relacionado àquele processo em que você vai atuar e aqueles atos que você vai atuar também. Se vai fazer uma audiência, tem que dominar a parte de audiência, ler tudo sobre a audiência antes de ir. Se vai fazer uma audiência de carta precatória, tem que dominar a parte de carta precatória, saber quais são os limites, o que o juiz pode fazer, o que o juiz não pode fazer nessa audiência. Você vai estudar também, além da legislação relacionada, a jurisprudência. E aqui, por exemplo, pegando o mesmo exemplo, se é homicídio qualificado pelo motivo fútil, você vai entrar no site do TJ, vai entrar no site do STJ, do STF, vai entrar em todos os sites da jurisprudência, de pesquisa de jurisprudência, e vai escrever homicídio, motivo fútil, homicídio, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, e vai pesquisar a jurisprudência relacionada para ver se encontra alguma tese que pode ser usada naquele caso. Você também vai ler a doutrina relacionada ao fato. Se é homicídio, novamente, se é homicídio, você vai ler a doutrina sobre júri, sobre o procedimento do júri, e vai ler a doutrina relacionada ao direito material, relacionada ao tipo penal de homicídio, ao artigo 121. Vai pegar um código penal comentado, vai pegar um livro, um tratado de direito penal, um manual, e vai ler aquela parte pontualmente para dominar todo o assunto, para entender cada detalhe do que a jurisprudência, do que a doutrina, do que a legislação falam sobre aquele crime e sobre aquele tipo de processo. E mais algumas dicas que eu posso passar aqui para vocês são as seguintes. Faça um sumário das principais folhas do processo. Começou a atuar em um processo, a primeira coisa que o ideal é tirar cópia de tudo, ter a cópia integral do processo para você manipular, riscar, anotar, fazer tudo o que você quiser, ter a sua própria cópia, a sua própria autuação daquele processo. E também fazer um sumário dessa cópia que você tem, dizendo que na página tal tem a denúncia, na página tal tem a perícia, na página tal é o depoimento de tal testemunha. Isso é uma preparação para quando você estudar aquele processo para ir para a audiência, já saber onde tem cada depoimento, para quando você conversar com o seu cliente, tudo ser mais célere, mais rápido. O que disse a testemunha tal, só um segundo. Olha lá no sumário, vê em qual parte a testemunha falou e já confere se é aquilo que foi dito. Tendo esse sumário, você sabe onde estão os detalhes de cada parte do processo, colocando despachos, manifestações do Ministério Público, provas, anote tudo o que for importante nesse sumário com as principais folhas do processo. Leia todos os artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal também, que sejam referentes ao crime imputado. E aí, por exemplo, no caso do crime de furto, você não vai ler somente a parte relacionada ao artigo 155. Você vai ler a parte das qualificadoras também, vai ler a parte da causa de diminuição de pena, da causa de aumento de pena, vai ler a parte das escusas absolutórias, o que acontece se é furto cometido contra ascendente, contra descendente, contra cônjuge. Você vai examinar todo o Código Penal no que for relativo a esse crime. No caso dos crimes sexuais, por exemplo, ora, se é estupro, você não vai ler somente o tipo penal do estupro, você vai ler também os outros que são
disposições gerais relacionadas a todos os crimes sexuais. É muito importante fazer essa análise. A mesma coisa em relação a crimes contra a honra. Se você vai fazer uma atuação num processo de injúria, você não vai ler somente o tipo penal de injúria, você vai ler as disposições gerais sobre os crimes contra a honra também. Da mesma forma, eu recomendo que você estude com muita calma as nulidades, as principais teses defensivas para aquele crime, e aí é uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial principalmente. Se você sabe que o crime é, por exemplo, furto, vai no manual de direito penal, vai na jurisprudência e pesquise as teses relacionadas a furto. Você vai encontrar o princípio da insignificância, vai encontrar o estado de necessidade no furto famélico, vai encontrar teses para diminuição da pena, vai encontrar teses para afastamento de qualificadora, vai encontrar teses de várias coisas relacionadas a nulidades, se exige ou não perícia para comprovar o rompimento do obstáculo, qual tipo de perícia, se é a perícia direta, se é o exame indireto, de que forma, quem pode ser o perito que vai fazer essa perícia nesse caso, e aí você vai estudar todas as teses para aquele processo, para aquele fato. Se o tipo penal é estelionato, leia toda a parte de estelionato nos manuais, pesquise estelionato na jurisprudência e veja quais são as teses defensivas. Estude, como eu disse, a parte de nulidades de cada ato que terá sua participação. Se você vai participar de um plenário do júri, por exemplo, estude todas as nulidades que podem acontecer em um plenário do júri. E vá com isso decorado na sua cabeça, na ponta da língua, sabendo, por exemplo, que é causa de nulidade do júri se o Ministério Público falar sobre o silêncio do acusado, se o Ministério Público ler a decisão de pronúncia ou utilizar as algemas como argumento de autoridade, tudo isso você tem que ir para o júri já sabendo como pontuar aquilo durante o ato, de que forma você vai alegar, qual é o fundamento legal. A mesma coisa numa audiência. Você não pode ir para uma audiência sem conhecer, por exemplo, a famosa tese de nulidade por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, quando o juiz começa perguntando para a testemunha ou extrapola a sua função de somente complementar as perguntas feitas pelas partes, pelo Ministério Público e pela defesa. Para cada ato que você for, se vai para uma audiência, se vai para o interrogatório, estude todas as nulidades que podem ocorrer naquele ato e o que deve ser feito caso a nulidade não seja confirmada, caso o juiz não concorde com a sua alegação de nulidade. O que você vai fazer? É mandado de segurança? É habeas corpus? É correição parcial? Tudo isso também tem que estar na ponta da língua para você tomar uma atitude imediata. Portanto, nessa preparação abstrata prévia, antes de atuar propriamente no caso concreto, você tem que se preparar para o ato, analisar muito bem os autos do processo, a legislação. Os autos do processo você tem que dominar, ler a legislação em cada detalhe do rito cabível. Se é rito do Juizado Especial Criminal, leia toda a parte de Juizado Especial Criminal da Lei 9.099. Domine tudo da parte processual que está na legislação, tudo do direito penal material, estude tudo que está na doutrina sobre aquele crime, quais são as principais teses, quais são as teses de nulidade, o que a jurisprudência fala sobre aquele crime, faça um sumário com as principais páginas do processo, anotando as principais páginas, onde elas estão, tire cópia integral do processo para você poder manipular mais livremente e, obviamente, se prepare também de forma abstrata, que é um pressuposto disso tudo. Não adianta não ter estudado direito penal, processual penal, execução penal, em momento nenhum da vida, ou ter estudado muito pouco e assumir o caso achando que em um mês, até o dia da audiência, vai conseguir dominar tudo.
não é tão provável que consiga dominar tudo sobre nulidade, sobre o rito, sobre as teses defensivas, sobre dolo, culpa, resultado, nexo de causalidades, excludentes da ilicitude, excludentes da culpabilidade, causas instintivas da punibilidade, condições de procedibilidade, condições da ação. Tudo isso tem que ir virando sua bagagem, por isso que você tem que fazer a preparação abstrata que eu falei no vídeo anterior. Que aí, tendo essa preparação abstrata, quando você tem um caso concreto e vai fazer a preparação concreta, você precisa apenas relembrar daquelas coisas ou ter uma visão mais profunda. A visão geral que você já construiu na preparação abstrata, agora você apenas faz um funil para chegar mais a fundo, de modo mais detalhado, especificamente sobre aquele tipo de processo. Em outros vídeos eu falarei sobre a preparação durante o ato, a preparação durante a audiência, a preparação durante o júri, por exemplo, e a preparação após a atuação em um processo criminal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, prática penal e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de você encontrar nesse link artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, inclusive um curso de prática processual penal, e vai encontrar muitas outras coisas no link que está na descrição deste vídeo. E até o próximo vídeo.